Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa quarta aula da disciplina de projeto de vida. Então, orientação vocacional, temos aí objetivos, habilidades, conhecer a si próprio, o mercado do trabalho e interesse. Então, todos esses temas fazem parte da orientação vocacional. Vocês vão observar lá na plataforma que eu deixei os links das atividades que vocês vão realizar para esta disciplina. Conversa informal com a família, autoconhecimento, questionário das profissões. Vamos então agora para formas de trabalho. Então, no artigo 3º da CLT, toda pessoa que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste, mediante salário. A lei impõe o exame, principalmente dos fatos em caso concreto, não sendo decisivo que tenha sido formalizado por escrito. Então, o artigo 3º da CLT vem falar que toda pessoa que presta um serviço de forma contínua tem direito a receber um salário. E que é necessário também a realização de exame, no caso, o exame admissional. Formas de trabalho, então nós temos agora uma novidade na CLT, que é a carteira de trabalho digital, como uma forma de desburocratizar e garantir que o trabalhador tenha um acesso em tempo real de todas as suas informações. Então, não existe mais a carteira de trabalho física, então, existe agora um aplicativo, através das versões iOS, Android e Web. E para acessar esse documento, basta acessar virtualmente o aplicativo, vocês estão vendo aqui, ou então via web. E quem já possui cadastro nesse sistema do governo, basta apenas acessar o aplicativo com o seu login e senha e terá acesso à sua carteira de trabalho digital, com todas as informações. Nesta aula vamos ver os tipos de profissionais, vamos conhecer cada um deles. Voluntário, domiciliar, cooperado, autônomo, liberal, concursado e microempreendedor. Voluntário é atividade não remunerada prestada por pessoa física, entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. Então, a lei do voluntariado é a 9.608/1998. Então, muitas instituições educacionais, como também empresas privadas, hoje já existe essa abertura para voluntariado. E muitas organizações também aproveitam esse momento para avaliar o desempenho, né, desse profissional, às vezes chegando a ser efetivado. Trabalho domiciliar, o próprio nome diz, é nas residências, e esse profissional ele tem direito a todas as anotações na sua carteira de trabalho. No entanto, não adicional de hora extra, por se tratar de um trabalho sem controle de horas. Mas os demais direitos previstos na CLT, como 13º, férias, esse profissional tem seus direitos garantidos. Profissional cooperado, podemos citar como exemplos cooperativas de médicos, cooperativas de vans, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os seus tomadores de serviços daquelas. Assim que se configura o profissional cooperado. Profissional autônomo, todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício por conta própria e ele assume os seus próprios riscos. Então, é uma prestação de serviço de forma eventual e não habitual, ou seja, não existe uma
frequência na prestação desse serviço. Profissional liberal é aquele que tem a liberdade e, sobretudo, a flexibilidade para exercer sua profissão. Para isso, ele precisa ter uma formação superior ou técnica que o habilite a realizar determinada atividade. Então, o profissional liberal, ele se faz necessário que ele tenha uma formação de nível superior ou técnico. A diferença entre autônomo e liberal é exatamente esse aspecto. O autônomo, ele pode exercer sua atividade, né, sem necessariamente ter uma qualificação. Já o profissional liberal, é obrigatório que ele tenha um nível técnico ou universitário, para que possa, sim, exercer a sua atividade, ser registrado em ordem ou conselho que represente a sua categoria, e anualmente ele paga uma contribuição anual para o exercício de sua função, de sua profissão, e também se filia ao sindicato. Então, no caso, advogados, médicos, dentre outras profissões. Um outro profissional é o concursado, que atua em órgãos federais, estaduais ou municipais. As vantagens de um profissional concursado é a questão da estabilidade, ele é protegido pela Constituição Federal, não é necessário que ele tenha uma experiência anterior, existe a possibilidade de crescimento profissional e um outro aspecto é a qualidade de vida. E ele também ainda pode se beneficiar de algumas leis também previstas na CLT. A desvantagem é a alta concorrência, por se tratar de concurso público. A ação profissional dele é limitada. A burocracia e o fluxo de trabalho simples e intuitivo. Então, geralmente, esse tipo de profissional é aquele que não tem, digamos assim, não tem aquele viés mais voltado para, não que não seja uma pessoa criativa, mas geralmente esse tipo de perfil são aquelas pessoas, digamos, que gostem mais de um trabalho rotineiro, que não se sintam tão desafiados. Um profissional que tem um perfil mais criativo dificilmente se adequará a esse tipo de profissão. Um outro profissional é o microempreendedor, é um profissional também autônomo, no entanto, precisa estar cadastrado no MEI, microempreendedor individual. É importante, é necessário também que a sua área de atuação conste numa lista oficial da categoria e ele precisa atender a esses 3 requisitos. O faturamento de R$81 mil anual ou 6.750 mensal, não ser participante como sócio ou titular de uma outra empresa e, no mínimo, ter um empregado contratado que receba ou salário mínimo ou piso da categoria. O custo mensal, para quem é esse tipo de profissional, ele pode estar em um desses 3 aspectos. Comércio ou indústria tem um custo mensal de R$ 53,25, prestação de serviço R$ 57,25, comércio e serviços juntos R$ 58,25. Então, ele mensalmente faz esse pagamento, né, através de boleto. O cálculo corresponde a 5% mensal do salário mínimo, acrescido de mais R$1, a título de ICMS, caso seja contribuinte desse imposto, ou R$ 5,00, caso seja contribuinte do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e ICMS, Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços. Os benefícios que o microempreendedor tem, no caso, direito ao auxílio maternidade, direito ao afastamento remunerado por problemas de saúde, então, caso de doença ou acidente, ele também vai estar coberto, aposentadoria, também é enquadrado no Sistema Simples Nacional, ficando isento de alguns tributos federais, como que nós estamos vendo aqui. Através de uma conta de CNPJ, ele também pode
abrir uma conta bancária e assim ter acesso a alguns créditos com juros bem mais baixos. E tem uma conta com cobertura da Previdência Social para ele e para toda a família. Então, vamos também falar um pouquinho agora sobre a regra das 5 horas. A regra das 5 horas é uma regra estabelecida por Bill Gates. Não importa quão ocupadas as pessoas de sucesso estejam, elas passam pelo menos 1 hora por dia ou 5 horas por semana aprendendo. Então, as pessoas de maior sucesso no mundo dedicam pelo menos 1 hora por dia para aprender. Thomas Conley, autor de Hábitos Ricos, os hábitos diários de sucesso de pessoas ricas, ele fez uma pesquisa com 200 pessoas e ele constatou também que essas pessoas não assistiam TV e dedicavam uma boa parte do seu tempo à leitura de novos conhecimentos. Então, existe também um fenômeno chamado hábito de flocos de neve. E por que se chama flocos de neve? Porque esse hábito, assim como os flocos de neve, eles vão acumulando até chegar ao ponto de desenvolver uma verdadeira avalanche. Então, esse acúmulo de conhecimento, eles vão também se transformando na comparação que ele fez com os flocos de neve. E como aplicar essa regra das 5 horas, de Bill Gates, que tem como foco a melhoria contínua e fala muito sobre uma aprendizagem espontânea. O primeiro aspecto é deixar de desculpas. Então, através dessa prática, evitar essas desculpas que normalmente a gente encontra de não ter tempo. Então, separe 60 minutos por dia para que possa aprender novos conhecimentos. De repente, se essa 1 hora achar que é muito, tente dividir em 2 tempos de 30 minutos ou até mesmo em 3 tempos de 20 minutos. Você vai organizando esse tempo para poder ir aprendendo um pouco mais. A segunda dica, segundo aspecto, é refletir sobre o que você está aprendendo. Então, procure anotar seus pensamentos, insights, procure ter um bloquinho, um caderninho ou post-it, é uma forma de aprender, de consolidar esse conhecimento. Então, quando a gente vai deixando para depois, acaba esquecendo, principalmente alguns pontos que são bem mais importantes e que acaba nos obrigando a rever aquele conteúdo. O terceiro aspecto é o que a gente chama técnica da experimentação. Então, deixe as ideias sair do papel, use o método da tentativa o máximo de vezes, não se preocupe se vai errar, se vai acertar. Então, pensar e deixar sair para fora da caixa as suas ideias. Então, essa experiência faz com que surjam novos conhecimentos, novos aprendizados. É nesse momento que a gente vê aquilo que pode funcionar, ou aquilo que não funcionou, e aquilo que poderia funcionar. E a partir dessas novas reflexões, dessas novas perspectivas, a gente acaba aprendendo um novo processo. Então, em pouco tempo você acaba percebendo que aquilo que podia ser um sacrifício vai se tornando um hábito. Então, essas 5 horas vão se transformando muito mais, fazendo uso da plasticidade cerebral, porque o nosso cérebro, quanto mais a gente aprende, mais tempo a gente vai tendo disponível para poder usar esse tempo com mais inteligência, E acaba obtendo um bom retorno em todos os nossos empreendimentos. Então, se torna mais fácil aprender novas habilidades, novos conhecimentos.
E é importante a gente entender que no mundo que a gente vive, o capital intelectual, ele se sobrepõe em relação ao capital financeiro. Então, experimente. Eu encerro com uma frase de Benjamin Franklin: investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Então, invistam em conhecimento, dediquem, né, pelo menos 1 hora por dia para aprender algo novo, até que você consiga transformar em 5 horas de aprendizado. Tá? Então, sucesso para todos vocês, tudo de bom.